Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então, 16. Vamos ler todos juntos. 16, versículo 15. Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós lemos Marcos, capítulo 16, versículo 15. Nós temos um centro de retiro no Paraguai. Uma pessoa nos vendeu esse grande terreno e nós fizemos um centro de retiro. E tem um pequeno túmulo ali. De quem é esse túmulo? Esse túmulo é o do primeiro missionário que foi para o Paraguai, né? É do missionário Isumi, né? Eu não vou falar muito porque eu quero chorar. Nós não sabíamos como enviar missionários para a América do Sul, mas por coincidência, uma irmã desse missionário que faleceu, ela morava lá. E aí a gente, como ninguém sabia falar espanhol, a gente enviou ele. E aí no Paraguai, Peru, ele viveu pelo evangelho, ele semeou a palavra e através disso muitos missionários acabaram indo para o Brasil, para a Argentina e assim em vários países da América do Sul está sendo pregado o evangelho. E o primeiro missionário da América do Sul é o missionário Yonje. Mas, infelizmente, ele já foi chamado pelo Senhor e ele já foi descansar nos braços do Senhor. Quando eu pensei sobre o funeral dele, o missionário Lee, não deixa ele voltar para a Coreia, né? Deixa ele ser enterrado lá no centro de retiro do Paraguai, porque ele veio missionar, né? E deixa ele ficar vigiando o Paraguai, né? E assim ele não voltou para a Coreia e agora ele está descansando no Paraguai. Cada vez que os irmãos veem esse túmulo do irmão Yangeli, então, pelo esforço dele, né, ele teve esse irmão, esse missionário, ele não tinha um corpo muito saudável, mas ele não poupou o próprio corpo, correndo por toda a América do Sul, correu pregando o evangelho e depois foi para diante de Deus. Esse missionário Yonje, ele foi para o Paraguai e pregou para muitos irmãos que agora são nossos irmãos, né? Por isso eu agradeço. E também nós temos o túmulo de uma outra missionária em Tedó, e ela estava em Gana pregando o evangelho. Antes de ir para Benem, essa missionária, ela seguia o marido e por isso ela era missionária, mas ela não era uma missionária de fé. A África tinha sofrimento, tinha dor, ela queria voltar para a Coreia, por isso ela se esforçou para isso. Mas um dia, a missão mandou o casal desse missionário ir pregar bem no meio da floresta. E ela foi pregar o evangelho no meio da floresta e vendo a vida daquelas pessoas, daquele povo, daquela tribo, viu que tinha o coqueiro do marido e tinha o coqueiro da esposa e achou isso muito estranho. Aí ela pensou sobre isso e ela descobriu a imagem do coração dela e ela pôde se tornar uma nova pessoa. Aí depois disso, naquela grande bolsa, depois que ela foi para Benem, ela pregava o evangelho para quem sabia inglês, ela tinha a Bíblia em inglês, ela também, para quem falava francês, ela tinha a Bíblia em francês. E como ela não estava muito acostumada com o francês, ela tinha o dicionário em francês, né? E de casa em casa ela começou a pregar o evangelho. E depois essa missionária foi chamada por Deus e por causa da malária ela acabou falecendo e nós a enterramos lá no centro de retiro de Tedó.
Naquele tempo, parecia que Benin não tinha nada a ver com o evangelho, né? Mas o ministro da juventude de lá recebeu a salvação e ele preparou todo o acampamento mundial em Benin. Ele deu todo o apoio e muitas pessoas puderam receber a salvação. Aconteceu esse grande trabalho de Deus. E agora o missionário Yongje, a missionária com Yongje, com a outra missionária. Então a semente que elas semearam agora está crescendo fortemente. Está mudando a próxima geração. Nós gastamos muito dinheiro na África, não só na África, na América do Sul, na América Central. Nós gastamos muito dinheiro com isso. Nós também, às vezes, compramos terrenos, construímos igreja. Todos esses dinheiros agora estão sendo plantados, através disso estão sendo plantados sementes da IYF, estão brotando, nascendo plantas, estão frutificando. Quando nós vemos isso, nós ficamos agradecidos. Mas como tudo isso pode acontecer? O amado Deus, os 12 discípulos eram discípulos que tinham muitas faltas, mas Deus falou: o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um comando de Deus. Ide, pregai o evangelho para toda criatura. O que me deu dor no coração? Alguns irmãos falam para mim: por que você faz a IYF? Por que você vai fazer barulho lá no exterior? Quando eu escuto essa palavra, quando eu escutei a palavra desse irmão, eu fiquei muito chateado. Por que tudo isso está acontecendo? Está acontecendo tudo para cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus isso por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus quer que seja pregado o evangelho por todo esse mundo. No começo, eu quis pregar o evangelho na África, mas eu não conhecia ninguém na África. Eu não sabia como a gente podia chegar na África. Em 1993, quando eu vivia em Daejeon, nós fizemos uma exposição no Daejeon Expo. E aí um dia vieram os estudantes para mim e falaram: pastor, vem muitos africanos, né? E seria bom se nós pregássemos o evangelho para eles, mas esses estudantes, eles fizeram um panfleto em inglês e distribuíram lá no centro de exposições, né? E os quenianos receberam a salvação. E toda noite, esses estudantes iam lá para o apartamento onde os quenianos estavam, se divertiam, comiam com eles. Aí um dia, os estudantes vieram para mim e falaram que os quenianos são muito coitados, pastor. Por quê? Porque na Coreia a comida é tão cara que eles não podem comer a comida aqui na Coreia. Eles só estão comendo miojo e batata doce. E eu falei pra minha esposa, né? A minha esposa não tem muitas coisas que ela faz bem. Mas, quando eu falo pra ela preparar uma refeição, ela prepara muito bem. Aí eu falei: querida, prepara uma mesa bem legal. Vamos convidar os quenianos. Ela fez carne de boi, fez galinha. Porque é muito caro galinha lá na África. Aí ela preparou uma mesa bem cheia, bem farta de comida. E convidamos 20 quenianos e servimos a eles. E eles ficaram tão emocionados e assustados. E depois eu perguntei: o que vocês querem fazer aqui na Coreia? Pastor, nós estamos presos nesse centro de exposições, mas nós queremos fazer turismo na Coreia. Como nós fazemos turismo? Aí eu falei: quando eu for para o interior, cabe 2, 3 pessoas no meu carro. O que vocês acham, né? Eles gostaram muito. Aí eu vou frequentemente, né, para o interior. Eu vou para Mokpo, Gwangju, Daegu. Eu vou para um monte de cidade. Cada vez eu ligo: eu vou tal hora, eu vou pegar vocês tal hora, e eles ficam me esperando. E aí eu pego 2, 3 e coloco no meu carro, e aí eu começo a dirigir. Eu começava a dirigir pela estrada. E os africanos vendo as estradas da Coreia falavam que eram muito boas. Aí a gente foi pra Mokpo, aí eu dei lula pra eles, dei polvo, aquelas coisas que estavam tudo se mexendo. Eles estavam quase desmaiando, mas
eles abriram muito a porta do coração deles, né? E naquele tempo veio o ministro do Quênia e eles falaram para o ministro, né? Ministro, tem coreanos que amam o povo queniano, por favor, que o senhor possa cumprimentá-los. Aí o ministro veio para minha casa. Eu preparei uma comida para eles. Em 1993, pela primeira vez, o ministro do Quênia, do Nairobi, me convidou. Em 1993, quando eu fui para Nairobi, eu não conhecia ninguém. Mas o ministro me levou numa grande conferência e deixou eu pregar por 2 horas ali. Pregando ali, eu fiquei emocionado porque muitos pastores do Quênia não comem, né? E muitas pessoas não ficam pregando, não tem comida, mas eles pegam um monte de dinheiro, um monte de oferta daquelas pessoas. E quando quando eu ia comer com os pastores, aqueles pastores estavam comendo melhor do que os pastores dos Estados Unidos, né? E quando eu vi aquilo, eu orei diante de Deus, Deus, até agora não fui eu que te servi, não fui eu que te servi, o Senhor me serviu, mas agora, a partir de agora eu também gostaria de te servir, Deus. Se o Senhor me permitir, eu queria passar toda a minha vida aqui no Quênia pregando o Evangelho. Naquela noite eu preguei o Evangelho ali no Quênia. Aí, depois, no dia seguinte, eu decidi voltar para a Coreia, arrumar tudo e pregar o Evangelho no Quênia, mas o triste é que até agora eu não consegui preparar nada, né? Meu coração agora está no Quênia. E lá no Quênia, se alguém pega AIDS, então o casal morre junto. Um dia, do nada, o pai e a mãe morrem de AIDS. Aí os jovens de 15, 16 anos... Tem tantos irmãozinhos, né? Tem 7, 8 irmãozinhos e que tem que criar todos eles. Vivem não diferente de animais. E quando eu vi isso, nossa, eu fiquei muito triste. Eu falei, Deus, realmente, então eles que estão com AIDS, se eles morrerem, acabou, né? Mas essas crianças têm que dormir no chão, têm que procurar comida no lixo, né? Eu fiquei muito triste com isso. Mas Deus concedeu sua graça para nós. Enquanto a gente está pregando lá no exterior, Deus abriu a porta para a gente curar AIDS. Não todas as coisas estão preenchidas, mas em agosto, quando a gente foi para Gana, 20 pessoas chorando voltaram, porque 20 pessoas estavam chorando, sofrendo, queriam se matar, estavam sofrendo por causa da AIDS, né? E falaram isso para mim, mas foram curadas e elas agradeceram. Então o corpo não tinha força nenhuma, não conseguiam nem se mexer, mas agora eles estão saudáveis, fortes e se movimentando. Quando a gente vê, por causa que está escrito, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, por causa dessa palavra, Deus nos ajudou. O que eu agradeço é que no nosso país, a Coreia, não é um país para se viver assim, cheio de dinheiro e de forma confortável. Porque a gente tem o quê? Algum bem material? A gente tem algum bem natural? A gente tem petróleo? Não. Mas Deus fez com que o nosso país se tornasse economicamente forte. Agora diz que vai se tornar o terceiro país mais rico do mundo, Estados Unidos, China e depois a Coreia. É porque a gente prega o Evangelho. Está escrito, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por causa desse Evangelho, tudo está sendo preenchido. Essa vez eu fui para o Haiti. No Haiti, vendo os irmãos com tanta dificuldade... Eu tive muita dor no coração. O missionário Lee Jong-ho,
Eles fizeram uma igreja e tinha uma casinha do lado, uma casa com tenda, né? E tava tudo caindo, tava tudo amarrado assim nas árvores, a tenda, tava tudo caindo. Aí eu olhei, aí eu falei para esse missionário: você procura um terreno que eu vou comprar esse terreno para você. E eu vou construir uma igreja nela. E vamos pregar o evangelho para todo esse povo. Mas procurando um terreno. É um terreno de $200 mil, né? Orando diante de Deus. Deus, por favor, permita com que a gente possa comprar esse terreno. E essa vez, vem com o dinheiro que a gente vendeu o livro. Então falta um pouco de dinheiro, né? Mas deu dinheiro para comprar esse terreno. Com o dinheiro, eu não podia imaginar que eu faria esse tipo de trabalho, mas Deus permitiu eu fazer esse tipo de trabalho. E também, então é só gastar um pouco mais de dinheiro. E se vender mais livro, a gente vai poder missionar mais. Eu agradeço por isso. E no Quênia também, a gente começando a transmissão de TV. E diariamente vem muitas pessoas e recebem a salvação. Pessoas que queriam se matar. Quando eu escuto esse tipo de testemunhos, eu fico muito emocionado. Pessoal, Deus nos falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas, pessoal, eu dei todo o meu ser para pregar o evangelho. Eu não gasto dinheiro onde eu quero gastar, mas eu gasto pelo evangelho. Por isso Deus me supre com o dinheiro. Eu não sei, pessoal, mas eu falei para o ancião Do, né? O que eu ganho de dinheiro, vamos competir o que eu ganho de dinheiro e você com a empresa não ganha dinheiro. Surgiu um coração de que Deus vai me permitir muito dinheiro. E está escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu vi Deus trabalhando por causa dessa palavra. Todos os irmãos da igreja, da Missão Boa Notícia, pertencem a essa palavra. Eu tenho esse sonho e isso daqui é o comando de Deus. Não é o pastor Park que está mandando. Mas é Deus que está falando. Todos vocês vão pro exterior uma vez. Vocês, se forem para o exterior falar, creia em Jesus, vocês falem uma vez, mas todo mundo vai entender. Vai viajar uma vez. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pessoal, e não gastem o seu dinheiro em besteiras, mas preguem, mas gastem para pregar o evangelho. E assim eu desejo com que a gente seja utilizado pela vida das outras pessoas, né? E sem deixar uma pessoa sequer, mesmo que seja pequena quantidade, mas que vocês ofertem, né? Não simplesmente venham para o culto de domingo. Deus, eu recebi essa graça, então eu quero ofertar esse meu coração de gratidão. Mesmo que você tenha fardo para ofertar, mas se você ofertar pela fé, seu coração vai crescer. E não só a Coreia, pessoal, mas o mundo inteiro tem que estar de portas abertas. O Quênia, Burundi, Zâmbia, Uganda, Tanzânia. Muitos países, muitos governos abriram a porta para nós. E ano que vem, para os estudantes, nós queremos fazer esse trabalho, né? E agora a escola alternativa, nós temos 10. Então, o Ministério da Educação se assustam com a nossa escola, porque os nossos estudantes são muito claros, são inteligentes, são esforçados, obedientes, são educados. Então, não só os estudantes do ensino fundamental, mas também do ensino médio, nós queremos torná-los em trabalhadores do evangelho. Está escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregando assim o evangelho, e assim como o missionário Yongjae, assim como a outra missionária que faleceu, se a gente viver pregando o evangelho e depois morrer, quão bom será? E até os nossos bens, não guardem tantas coisas em honra, mas que vocês ofertem isso diante de Deus, porque assim Deus vai permitir muito mais bens para vocês, com certeza eu acredito nisso.
Vocês acham que uma pessoa como eu, quanto dinheiro que eu tenho? Como vocês acham que eu vou ganhar dinheiro? Eu pensava assim, né? Mas, publicando esse livro, através continuamente desse tipo de trabalho, Deus me permite dinheiro. Quando eu vejo Deus me dando cada vez mais abundância, eu fico agradecido. Vocês também, onde vocês têm que gastar, onde vocês têm que comer, onde vocês têm que se vestir, que vocês poupem com isso e que vocês gastem com o evangelho, e assim que Deus lhes conceda a bênção. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro, ide por todo mundo, não só os coreanos, mas para outras nações, sem deixar ninguém. Que todos possam ir para o exterior. Mas se não der para você ir para o exterior, vocês peguem um estrangeiro e falam, eu tenho uma coisa para te falar. A Bíblia mandou eu falar para você. Por isso que eu estou te pregando o evangelho. Assim, conforme essa palavra aqui no ano de 2012, para os estrangeiros que vocês pregam o evangelho para eles. E vocês que estão no exterior, os missionários, que vocês orem pelos missionários, que vocês também ofertem o seu dinheiro para Deus e que o evangelho possa ser pregado fortemente. A missão Boa Notícia está falando em Marcos capítulo 16, versículo 15. A nossa missão está obedecendo essa palavra e assim que isso se torne felicidade para nós, que nós possamos utilizar nossa força para o evangelho. O meu filho, Pag Yong-gu, essa vez em Nova York, ele foi por 8 cidades fazer o concerto do Coral Graças, fazer o cantata de Natal do Graças e depois por 1 hora ele pregou o evangelho. O meu filho, ele falou para mim, pai, depois que acabou o cantata as pessoas não foram embora, eu preguei por 1 hora, mas as pessoas não estavam se levantando do seu lugar. Muitas pessoas escrevendo o telefone para mim e falou, por favor, da próxima vez que tiver isso, me avisa. Antigamente, quando eu tinha meu avô, ainda eu escutei esse tipo de palavra. Quando meu avô estava vivo, ele pregava isso para mim, mas agora não existe ninguém que pregue dessa forma. Eles ficaram emocionados. Mas amanhã, quando acabar o culto, eu vou para Dallas pregar a palavra. A gente quer estabelecer 500 igrejas nos Estados Unidos e a gente quer acordar o evangelho novamente nos Estados Unidos. E aí os nossos missionários também vão para a África, os nossos missionários temporários também vão. Essa vez vão mais de 500 missionários temporários para o mundo inteiro. Que todos nós, em 2012, que todos nós possamos participar de pregar o evangelho por todo mundo e a toda criatura. Digam amém, pessoal. E até agora, nós só vivemos pela nossa carne. Mas agora, não só os missionários, os pregadores do evangelho, mas que todos nós também vivamos pelo evangelho. Hoje a nossa vida acabou. E que agora nós possamos começar uma nova vida pelo evangelho. Pelo evangelho vamos chorar. Pelo evangelho vamos sofrer. Pelo evangelho vamos nos alegrar. Vamos ver os nossos frutos. E vamos ver a alegria de Deus, vamos viver uma vida para agradar a Deus. Vamos sair dessa nossa própria vida e que somente Deus possa ser glorificado. E que nós possamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que nós sejamos utilizados. Mais uma vez vamos ler. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra não é uma palavra somente para um grande pregador do evangelho, mas é para aqueles discípulos que não creram que Jesus ia ressuscitar. Eu já falei, porque você não crê nisso? Para as pessoas que não têm fé, Jesus Cristo repreendeu e ele falou isso. Pessoal, vocês não têm fé? Vocês têm faltas? Sim. Então, preguem o evangelho. Qualquer pessoa pode fazer isso. Por isso, e no ano de 2012, que nós somente vivamos pelo evangelho, principalmente para que a gente possa ser utilizado para pregar por todo o exterior. E que assim, Deus vai conceder muita graça e misericórdia para nós. E mais uma coisa que eu quero lhes pedir. Em Gana ou no Quênia, a gente
A gente vai vender como uma... Como é que chama aqueles remédios opcionais, homeopático, né? E agora, junto com o Dr. Gallo, recebendo patrocínio da Coreia, a gente vai receber o FTA dos Estados Unidos, né, uma autorização para vender esse remédio para cura da AIDS nos Estados Unidos. Então, se a gente só curar AIDS, o que a gente vai fazer, né? E daí? Mas, por esse remédio, como é que a gente vai poder pregar o evangelho? A gente quer que eles que são curados da AIDS, que eles possam escutar o evangelho. Vocês vão para o exterior. Vocês vão participar com os bens materiais, ofertando, né? E também que o Tobior possa se dar bem e que através do Tobior possam ser curados da AIDS e que possam receber a salvação, que vocês possam orar por isso também. E em 2012 que vocês vivam pelo Evangelho e Deus concedendo a sua graça, que vocês possam receber o amor de Deus, que vocês se tornem irmãos que sejam utilizados pelo Evangelho, porque quando vocês forem para o descanso de Deus, que vocês possam ir sorrindo e alegres. Deus, realmente eu te agradeço. Enquanto eu estava nessa terra, eu servia ao Senhor, eu não tenho nenhum arrependimento, eu estou feliz com esse coração, que vocês possam se tornar em pessoas assim diante de Deus. Muito obrigada.